Boa noite, senhores e senhoras internautas, assinantes do canal TV em Foco dos Vales. Esse, na verdade, é o primeiro encontro nosso, programa piloto, e dando certo a gente vai fazer vários outros. Esse seria o primeiro de uma série de programas. Eu me chamo Liliane, sou médica em Sabinópolis. Não sou de Sabinópolis, mas estou em Sabinópolis há 21 anos, fiz agora em setembro. Sou formada pela Universidade Federal do Amazonas e estou em Sabinópolis desde 2001, trabalhando no Programa de Saúde da Família e alguns outros anos enquanto ginecologista e obstetra. Cheguei em Sabinópolis em setembro de 2001, a convite do então prefeito Paulo Pimenta e a então secretária de Saúde, na ocasião, e estou aqui desde então, criei raízes na cidade. Só que eu não estou só em Sabinópolis, a região toda me conhece, Rio Vermelho, Materlândia, Dores de Guanhães, a região toda já me conhece, meu trabalho enquanto generalista, enquanto ginecologista e obstetra. Nosso tema de hoje, na verdade, falando daquilo que eu mais faço, ou o que eu venho me dedicando com mais vigor, mais vigorosamente, que seria a saúde feminina. E se falando de saúde feminina, a gente tem que dividir as etapas de vida, desde a adolescência, a idade reprodutiva e depois a maturidade, que seria o climatério. Em se falando de adolescência, aquela fase que você deixa de ser criança e começa o seu processo de amadurecimento sexual, desenvolvendo o que a gente chama de caracteres sexuais secundários, devido justamente a esse amadurecimento hormonal que acontece fisiologicamente. Não é uma coisa métrica, matemática, que aos 8, 9, 10, 15, 17 anos vai acontecer com todo mundo. Nas famílias a gente tem diversidades, algumas mulheres que na família às vezes começam a desenvolver esses caracteres sexuais secundários aos 9 anos. Antigamente se começava até mais tarde, em torno dos 16, 17 anos. Hoje a gente observa que esse amadurecimento tem acontecido cada vez mais cedo, mas precocemente, que seria abaixo dos 9 anos, é mais difícil da gente ver. Abaixo dos 9 anos a gente tem que fazer uma série de exames para determinar se é um amadurecimento precoce ou se é um falso amadurecimento, né? Uma menarca precoce realmente, que é a primeira menstruação, se é uma entrada verdadeira na puberdade ou não. Essas modificações corporais, elas iniciam pelo aparecimento das mamas e em seguida dos pelos e por último, na etapa final, o sangramento menstrual. Esse desenvolvimento ele tem que ocorrer nessa sequência. Se acontece primeiro o sangramento, não tendo esses outros desenvolvimentos, normalmente a gente tem algum tipo de doença acontecendo, ou uma doença ovariana, ou então às vezes até renal ou de origem central. Quando esse amadurecimento acontece na ordem correta, pode ser aos 10, aos 11, aos 12 anos, a gente às vezes cai naquele problema de ter irregularidade de ciclo menstrual, o que é muito comum, muito próximo à menarca. Menarca é o nome que a gente dá à primeira menstruação. Devido a uma falta de amadurecimento desse eixo hipotálamo-hipófise, que são duas estruturas dentro do cérebro que estimulam a produção de hormônios que, por conseguinte, vão estimular os ovários a produção de hormônio e amadurecimento de óvulos. Então, esse amadurecimento desse eixo hipotálamo-hipófise, ele não acontece igual uma fruta que era verde e ficou madura. Ele, às vezes, dá umas falhadas, dá uns tropeços, e nesses tropeços, às vezes, a gente pode tem um ciclo um mês, um ciclo outro mês e fica 6 meses sem ter sangramento.
às vezes fica um ano sem ter sangramento. Ou ainda, uma irregularidade que acho que é até mais chata, que é ter um ciclo, um sangramento irregular intermitente, ou seja, não dá nem um mês já está sangrando de novo, dá 2 semanas está sangrando de novo. Então a gente vai interferir nessa alteração que a gente chama de fisiológica, né? Porque não é doença, mas quando afeta a qualidade de vida da adolescente, né? Muito sangramento menstrual, às vezes com muita cólica, chega a ter anemia. Então foram poucos os casos onde eu realmente tive que intervir para ajudar essa paciente, né? Uma jovenzinha de 13, 14 anos que está menstruada dos 30 dias no mês, fica menstruada 15, realmente perde qualidade de vida, né? Não consegue socializar, não consegue às vezes nem sair de casa porque tem cólica, tem sangramento, fluxo muito forte, abundante. Então traz um desconforto, a gente tem que intervir. E aí, quando a gente tem que intervir, geralmente a gente faz uso de hormônio. Praticamente todas as doenças femininas, quase todas as doenças femininas, a gente tem que intervir através de hormônio, seja dando hormônio, bloqueando hormônio, de uma certa maneira repondo hormônio. Esse é um caso em que a gente tem que fazer hormonioterapia, que é para a gente bloquear esse eixo, para que ele dê um tempo e ela consiga recuperar daquilo que ela perdeu, aquela perda de sangue que levou a uma anemia, por exemplo. Vamos recuperar e a partir daquele momento a gente vai ciclar, a gente vai induzir artificialmente através de hormônios um ciclo regular, né? Ou então suspender de tudo, dependendo de outras coisas, outras condições que ela possa apresentar, como por exemplo endometriose. Endometriose é um surgimento do endométrio, que é o que descama todo mês em forma de menstruação, em lugares fora do útero, onde ele não deveria existir. Isso causa cólicas muito intensas, às vezes com internação, porque não é qualquer analgésico, não é qualquer antiespasmódico que melhora a dor. Então ela é incapacitante. Então essa dor que ela é incapacitante, a primeira coisa que a gente tem que pensar é endometriose. Então quando a paciente, além de ter irregularidade do ciclo, apresenta sinais de endometriose, a gente faz esse bloqueio ovariano. Essa é uma das doenças hormonais que a gente tem que intervir na adolescência. Fora isso, a doença que não é hormonal são as doenças infecciosas, né? Alterações da microbiota vaginal, da flora vaginal que a gente chama. Nós somos colonizados do pé à cabeça, desde boca, intestino, pele, unhas. Nós somos seres que não estamos sozinhos no mundo, né? A gente tem fungos e a gente tem bactérias que vivem em conjunto com a gente, vivem da gente, ou proporcionando uma troca amigável de alguma coisa. A gente fornece alguma coisa para essa microbiota nos dá de volta alguma coisa, como por exemplo as bactérias do intestino, que são os lactobacilos, né? Esses lactobacilos são parentes também da microbiota normal da vagina, que também a gente apresenta lactobacilos. Então, eles equilibram o pH, eles equilibram a questão de umidade, eles equilibram o trofismo vaginal, a descamação celular. Então, a gente tem toda essa troca, essa simbiose com esses seres vivos, tanto no trato gastrointestinal como na microbiota vaginal, pele, né? Então a gente é um ser que está cheio de companhia, ninguém é sozinho no mundo. Se você se sente sozinho, pode esquecer, você não está sozinha. Então, aí quando a gente fala em hormônios, a gente também fala em contracepção. Contracepção, a gente tem contracepção hormonal e não hormonal. A hormonal, a gente hoje tem opções variadas. A mais antiga, que é a pílula, por exemplo, que foi criada lá na década de 50 com altíssimas doses de estrogênio e que davam muito efeito colateral, foram sendo aperfeiçoadas, foram sendo diminuídas as dosagens para diminuir esses efeitos colaterais. Quais seriam esses? Principalmente os eventos tromboembólicos, né? Então, muitas mulheres, logo que esses contraceptivos hormonais orais foram lançados, começaram a apresentar infarto,
derrame, tromboembolia pulmonar e por aí vai. Então foram sendo aperfeiçoados e foram sendo diminuídas as quantidades de estrogênio. Todos os anticoncepcionais hormonais possuem uma progestina, que é uma progesterona sintética, mas nem todos são produzidos com estrogênio. O estrogênio é quem estimula a formação do endométrio para que no final daquele ciclo haja a menstruação. Então, o anticoncepcional mais divulgado, mais comum que tem aí, que é distribuído pela rede SUS, por exemplo, ele tem 20 microgramas de estrogênio, né, e tem uma progestina que é o levonorgestrel, e essa daí a gente dificilmente vê a alteração na quantidade dela em termos de outros anticoncepcionais. Esse etilioestradiol, esse estrogênio, ele em outros contraceptivos, que às vezes tem a mesma progestina, também tem o levonorgestrel, a gente vai ter 15 microgramas em vez de 20, a gente vai ter 35 microgramas ao invés de 20, a gente vai ter 30 microgramas ao invés de 20. Então a gente hoje tem os anticoncepcionais hormonais orais combinados, porque tem estrogênio e progesterona, de baixíssima dose, baixa, média e alta dose. Claro que cada mulher vai se identificar melhor com uma determinada dosagem. Então, as mulheres que têm um fluxo muito intenso, já pelo simples fato de usarem um anticoncepcional de média dosagem, por exemplo, elas já vão observar uma diminuição significante daquele volume que é perdido em forma de menstruação. Então, o anticoncepcional ele vem como contraceptivo, e muitas vezes as mulheres que têm um fluxo abundante já conseguem melhorar isso aí também, só pelo fato de estar usando o anticoncepcional. Então, outras já usam anticoncepcional, por exemplo, esse de 20 microgramas, e aí ficam incomodadas, porque às vezes a menstruação não desce, ou então reduziu tanto, que vem só o que o pessoal chama de sinalzinho. Isso não é uma falha do contraceptivo, isso é um efeito esperado dele, a redução do fluxo. Mas se a paciente está incomodada, se a mulher está incomodada, se isso lhe causa insegurança, a gente pode perfeitamente trocar. Lembrando que quanto maior a dosagem do estrogênio, maior a possibilidade de acontecer um efeito adverso, né? TPM, dor na mama, retenção de líquido e por aí vai, além desses efeitos tromboembólicos, né? Que as mulheres que têm enxaqueca, um dos gatilhos da enxaqueca é justamente o estrogênio no contraceptivo, né? Então, na adolescência, a gente faz a contracepção com o efeito, com a intenção de contracepção para aquelas que já iniciaram sua vida sexual, e em outros casos a gente lança a mão do contraceptivo para tratar essas alterações, tipo endometriose, dismenorreia, que é a cólica intensa menstrual, que é incapacitante. Numa próxima fase, gente, se vocês tiverem pergunta, pode lançar aí que eu fico sabendo aqui, essa pergunta ela é repassada para todo mundo e aí a gente responde, tá? Na idade reprodutiva, aquela mulher que já é adulta, que já passou dessa fase de adolescência, a mulher que é mais madura, que já saiu daquela fase de risco, a gente chama de risco toda aquela mulher que tem menos de 18 anos de idade, uma gravidez de risco, adolescência é uma gravidez de risco. Aí você me pergunta, por que é uma gravidez de risco? Porque ela ainda não terminou de amadurecer sexualmente. E muitas vezes não é só a maturidade sexual em termos de hormônio, também é a maturidade do próprio organismo da pessoa. Então é o crescimento ósseo, a passagem, o tamanho da bacia, porque ela não terminou sua fase de crescimento. Essa fase de crescimento ela só termina após os 18 anos na mulher. No homem ela se estende um pouquinho mais, porque o homem na verdade ele tem uma puberdade mais lenta e mais estendida. A mulher ela tem uma puberdade mais rápida, mais evidente, só que ela é mais curta. Então a mulher termina de crescer em torno dos 18 anos. Então, uma gravidez abaixo de 18 anos ela é considerada uma gravidez de risco. Além de ser... a mulher não tem experiência
nem com o próprio corpo, que teve uma transformação recente e muito significativa, e a questão de maturidade também, psicológica, está no auge do seu florescer enquanto relacionamentos, né? Tanto com amigos, querer sair, festinha, balada, e como relacionamento amoroso, relacionamento sexual. Então é uma gravidez de risco de todas as maneiras, né? A alimentação, que nem sempre é muito boa, a atividade física, que às vezes não existe. Então, isso tem uma série de fatores que encaixam a adolescência dentro da gravidez de risco. Pois bem, então a mulher depois dos 18 anos, ela já está no auge da sua... Ela está entrando no mais vigoroso da sua idade reprodutiva, né? Que só vai se interromper quando ela entra no climatério. Então, dos 18 até os seus 35 anos, ela tem um pico de ascendência. Após os 35 anos, esse pico chegou ao máximo, então ele vai começando a decrescer novamente. Então, aos 18 ele vai subindo, 35 ele vai caindo. Por que ele vai caindo? Os nossos ovários, eles têm a nossa idade e mais um pouco, porque a nossa idade cronológica, ela inicia a contagem a partir do nosso nascimento. Só que quando a gente nasce, a gente já tem todos os óvulos guardados dentro dos ovários. E assim que a gente nasce, a gente já perde, milhares deles. E a cada ciclo menstrual que a gente passa, sem uso do contraceptivo, a gente vai perdendo mais centenas, mais milhares, e vão perdendo. Então vai se esgotando a reserva ovariana. Então a gente entra no período de início da falência ovariana, que pode ser precoce ou natural da idade comum que a gente espera mesmo, que é após os 40 anos. Então, menopausa precoce abaixo dos 40. Então, durante a sua idade reprodutiva, a mulher vai planejar a sua família, né? Então, hoje em dia a mulher tem esse poder, ou isso foi delegado às mulheres, né? Foi instituído como obrigação da mulher. 90% dos casos, quem determina quando que vai parar de tomar a pílula é a mulher, né? Então, o planejamento familiar, quando se vai se engravidar ou quando não se quer engravidar, é imposto à mulher, ela que vai usar o anticoncepcional. A gente sabe que a gente tem uma dificuldade muito grande, a população masculina, de fazer vasectomia, de usar preservativo acima de tudo. Então, usa-se métodos hormonais, não hormonais, sendo de barreira ou comportamental. Os comportamentais não são muito seguros, são a pior forma de planejamento familiar. O método comportamental seria o tirar de dentro, né? E o método de barreira, a gente tem hoje preservativo feminino, tem preservativo masculino, tem os DIUs, DIU de cobre e DIU de prata. Métodos hormonais, a gente tem contraceptivo oral, a gente tem os injetáveis, a gente tem os implantes hormonais, a gente tem anel vaginal, tem uma série de opções. Então, cada um vai atrás daquilo que primeiro está ao seu alcance, porque a maioria dos métodos tem uma diversidade, todos eles têm uma diversidade de valores, né? Então, a gente vai atrás daquilo que primeiro a gente consegue aplicar no dia a dia da gente. E outra coisa, a gente também tem que ver qual que é a disciplina que a gente tem. Eu sou disciplinada para tomar remédio todo dia? Será que eu vou me lembrar de tomar? É mais fácil eu lembrar de tomar um comprimido diariamente ou tomar uma injeção todo mês? É mais fácil eu lembrar de uma injeção todo mês ou é mais fácil eu lembrar de uma injeção a cada 3 meses? Ou eu não sou disciplinada de jeito nenhum, não gosto de tomar remédio, tenho problema de estômago, eu quero colocar um DIU. Então, o DIU não é para todo mundo, assim como o comprimido não é para todo mundo, assim como a injeção não é para todo mundo. São casos que a gente tem que ver paciente por paciente e identificar qual que é a necessidade de cada um, porque às vezes a gente está associando as duas coisas, que nem lá na adolescência, né?
a gente está fazendo o tratamento de alguma doença junto com contracepção. A mulher quer ter o seu marido, quer ter sua vida romântica, sem se preocupar em estar aumentando família, porque às vezes não é o momento, não é o plano, eu não posso mais, eu já tenho 4, não quero mais, né? Então existem métodos e métodos e métodos, inclusive a contracepção definitiva, que nas mulheres é a ligadura, né? Salpingotripsia bilateral, quando se tem as duas trompas, ou então a vasectomia no homem. E aí, de novo, a gente tem que contar com a boa vontade do parceiro em aceitar, em entender que não vai alterar em nada a sua potência, a sua masculinidade, não vai deixar de ser mais homem por ter feito uma vasectomia. E é nisso daí que a gente esbarra, porque afinal de contas a ligadura, a laqueadura tubária, ela é uma cirurgia como se fosse uma cesariana, com uma anestesia semelhante à anestesia da cesariana. Tem que fazer exame pré-operatório igual fosse fazer qualquer cirurgia, por exemplo, de vesícula. Tem que ficar internado, corre o risco de ter complicação da anestesia, sangramento, infecção, né? E é uma cirurgia considerada relativamente grande por conta disso tudo. Já a vasectomia é uma cirurgia, é um procedimento cirúrgico definitivo, de baixa complexidade, que se consegue fazer usando anestesia local, muitas vezes não precisa nem ser em ambiente hospitalar, com pouco sangramento. O homem fica de licença ali uma semana, repouso, não pode carregar peso, faz nas primeiras horas no pós-operatório imediato uma bolsinha de água fria, né? Mas ele, do mesmo jeito que ele chega no consultório, ele sai do consultório, sai andando, pode sair dirigindo, não pode trocar pneu, mas pode sair dirigindo, sem problema nenhum. Já a mulher, depois de uma cesariana, de uma ligadura, ela fica internada um dia em observação e depois ela vai para casa se sentindo miserável, né? Com dor abdominal, porque afinal de contas invadiu, entrou em cavidade para fazer a laqueadura, né? E aí depois ela fica de licença um tempinho ali, uns dias, para poder se recuperar dessa anestesia e dessa cirurgia para depois retomar suas atividades. E quando você pega, por exemplo, uma mãe de família que tem 3 meninos pequenos, um de 4, um de 2 e um que acabou de nascer, que acabou nascendo parto cesariano e foi feita uma laqueadura, quando é assim tudo bem, já ia fazer cesariana mesmo. Mas quando, por exemplo, tem 6 meses o seu bebê, para ela carregar esse bebê e dar atenção para ele, juntar do chão, ou às vezes um que é um pouquinho maior, é complicado, é difícil. Então a mulher ela é exigida muito mais, né, em termos de planejamento familiar definitivo, cirúrgico. Já o fator hormonal, a gente tem outros efeitos colaterais, né, como o risco que o estrogênio traz, efeitos gastrointestinais. Muita gente às vezes não sabe, mas uma doença diarreica viral, uma gastroenterite, por exemplo, pode interferir na absorção do contraceptivo oral e acabar resultando na falha daquela contracepção naquele mês. Então diminuiu o nível de absorção do anticoncepcional, porque ele é absorvido na mucosa intestinal, e por conta da diarreia, por exemplo, existe uma aceleração desse trânsito intestinal. Tanto que a diarreia ela é líquida porque o intestino ele é responsável por reabsorver a água que passa ali dentro. E como está acelerado o trânsito, não dá tempo dele reabsorver. Então as fezes elas passam líquidas, porque não teve tempo de reabsorver esse líquido. Então isso compromete a absorção do anticoncepcional oral. Já o injetável não tem esse problema, o injetável vai ser absorvido você tendo diarreia não. Porém, a gente tem outras interações medicamentosas, por exemplo, alguns antibióticos, alguns medicamentos que a gente usa para tratamento, por exemplo, de tuberculose, de hanseníase. Isso daí pode comprometer essa metabolização, esse processamento do organismo com essa medicação que entrou mesmo não sendo via oral. Os implantes hormonais mais ou menos dessa maneira aí também, simplesmente uma nova apresentação que vem rolando aí já há alguns anos, principalmente em outros países é amplamente difundido, amplamente divulgado e amplamente utilizado. Se eu não sou
disciplinada para tomar comprimido todo dia, não quero tomar injeção todo mês, muito menos a cada 3 meses. Eu tenho mais uma variedade, por exemplo, o anel vaginal é outra variedade de apresentação do anticoncepcional. Então o implante hormonal também é interessante. Implante hormonal hoje que a gente tem industrializado é apenas uma marca, né? Que o pessoal chama entre aspas de chip. Então esse implante ele é colocado pela via subcutânea sob anestesia local e ele dura aí 3 anos. Os outros implantes hormonais, a gente tem vários tipos de implantes hormonais, inclusive são medicamentos tanto com efeito contraceptivo, como para tratamento de mioma, como para tratamento de endometriose, como tem sido também utilizado em termos de estética. Eles não são, o médico que trabalha com ética, que trabalha com hormônios, ele sabe que a gente não pode prescrever esse tipo de hormônio com a intenção de estética. Mas se você tem, por exemplo, uma mulher que tem uma demanda, não, eu tenho mioma, eu tenho sangramento uterino disfuncional, eu tenho muito fluxo, eu tenho muita cólica, e eu quero isso junto com contracepção, então a gente indica, né? É só uma via de administração diferente. Eu posso usar a via de administração oral, injetável, vaginal, o DIU, o implante, o anel vaginal, que eu vou falar dele daqui a pouquinho, né? Então é só mais uma opção de via de administração, né? Então a gente, tudo nessa vida, medicamentos, vários tipos de medicamentos que a gente tem aí hoje, indústria farmacêutica bombardeia a gente com novidade todo dia, toda semana, todo mês, e a gente tem que saber usar, saber como, onde, em quem e quanto que a gente vai usar, né? Falando de métodos contraceptivos, eu vou ter que falar primeiro, vou mostrar aqui meu modelinho pélvico, só esse lado aqui já tá bom. Nesse modelo pélvico aqui, gente, a gente tem essa parte aqui, esse branquinho aqui, ó, é o osso sacro, que é o finalzinho da coluna, né? Finalzinho da coluna junto com o osso da bacia, né? O que apoia os 2 ossos da bacia aqui. Isso aqui fica tudo dentro da pelve feminina, fica assim dentro da pelve feminina, né? Os ossos ilíacos e aqui atrás o sacro. Aqui a gente tem o intestino, final do intestino grosso, o reto e o ânus. Aqui a gente tem o útero com o endométrio, essa camadinha rosa mais clarinha, é aquilo que eu falei para vocês, que descama todo mês em forma de menstruação, é o endométrio. E o útero em si é uma camada muscular, ele é um grande órgão muscular, grande porque ele tem o poder de expandir, né? Uma gravidez, por exemplo, ele fica gigantesco, dependendo do tamanho do neném. Uma gravidez a termo, já com um neném de 2 kg, 2,5 kg, ele fica bem grande. Então ele é um órgão muscular que fica aqui acessível através da vagina. A vagina ela é um órgão virtual no sentido de que ela existe, mas ela só tem a abertura a partir do momento que a gente passa um espéculo e abre, ou então que se introduz alguma coisa. Então ela é um órgão de acesso ao útero, né? Que ele só fica aberto na presença de algum corpo estranho que não pertence ali, abrindo essa cavidade. Anteriormente ao útero, na frente dele, imagina uma pessoa deitada de barriga para cima, a gente tem aqui a bexiga, né? E o canalzinho da uretra, que é o que leva a urina de dentro da bexiga para o exterior, a gente tem a uretra. Então, muitas vezes, infecções de vagina afetando aqui o introito da uretra, dá a sensação de dor na hora de urinar. Estou com infecção urinária, às vezes não é infecção urinária, às vezes é a acidez daquela secreção vaginal que, entre aspas, queima, sapeca, digamos assim, mineiramente falando, né? Essa entradinha aqui da vagina, do introito vaginal, e a uretra tá ali e pega de graça essas alterações de pH, que é a acidez, no caso aqui a acidez da secreção vaginal.
Então, quando a gente fala de contraceptivos de barreira, eu vou mostrar para vocês, até tem aqui. Esse daqui seria uma simulação, tá? Do anel vaginal. Na verdade, eu tenho um anel vaginal aqui, muito antigo. A dificuldade da gente achar no comércio, ela existe porque a gente não acha de pronta entrega, mas nada que não se possa encomendar. Esse aqui, na verdade, é R$1, né? É um anel vaginal verdadeiro, né? Muito semelhante a esse aqui do modelo, mesmo tamanho, só que um pouquinho diferente na espessura dele, e definitivamente ele é um pouquinho mais rígido do que esse aqui do modelo. Então, esse anel vaginal, ele funciona da seguinte maneira: ele é introduzido dentro da vagina, tá? Com a ponta dos dedos, e ainda com a ponta dos dedos a gente acomoda ele ao redor do colo do útero. Não precisa ficar segurando, preocupando se ele vai ficar corretamente ou não. O fato de você não sentir a presença dele dentro de você, a mulher não sentir a presença dele dentro dela, isso já significa que ele está bem colocado. Então ele fica dessa maneira aqui, ao redor do colo do útero, tá? E o fato dele estar aqui, ele libera, porque ele tem na composição dele etonogestrel, que é a progestina, com etilil estradiol. Então, ele libera esse hormônio dentro da mucosa vaginal. A mucosa vaginal, ela tem um poder de absorver medicamento da mesma maneira que a mucosa intestinal, da mesma maneira que o estômago, tá? Então, essa mucosa, ela vai absorver esse hormônio, ele é perfeitamente seguro, assim como os anticoncepcionais, a maioria deles hormonais, tem uma eficiência acima de 99%, né? Também a mesma maneira, acima de 99% de eficiência. E ele se comporta da seguinte maneira: deixa lá dentro 21 dias, que seria o tempo que a mulher estaria tomando o seu anticoncepcional oral. Com 21 dias, coloca o dedinho lá dentro, pesca ele, tira fora. Fica uma semana de folga. Dentro dessa semana de folga, o sangramento menstrual vai acontecer, porque ele tem estrogênio, né? Então, essa aqui é o anel vaginal. Anel vaginal, ele não é amplamente aceito, porque não é toda mulher que se conhece, não é toda mulher que aceita ficar colocando o dedo dentro dela mesma, muito menos depois pelejando para pescar. Então, assim, vai muito de mulher para mulher. Eu conheço mulheres que usaram por anos, tá? E pararam de usar porque acharam um outro método que ficou mais conveniente para ela, tá? Mas como contraceptivo ele funciona muito bem. Então, outro método que seria esse aqui é hormonal, ele não é barreira, tá? Um outro método que seria de barreira é o DIU de cobre. Eu tenho aqui um modelo do DIU hormonal. Então, o DIU de cobre, ele mais ou menos ele vai funcionar quase da mesma maneira que o DIU hormonal. A diferença que tem é que o DIU de cobre, ele não é flexível assim, tá? Ele não tem essa configuração. Ele tem aqui um bracinho em T, esse aqui é em Y, ele tem um bracinho aqui em T, que fica nessa posição aqui, né? Então, ele fica nessa posição, a gente coloca ele lá dentro do útero. Desse útero aqui eu não tenho como mostrar, eu tenho um outro modelo ali. E ele fica literalmente atravessado entre os cornos uterinos que dão passagem para as tubas ovarianas. Então, ele é considerado como método de barreira. Além disso, o D de cobre ele é revestido com cobre, que já muda o pH de dentro do útero. Mudando o pH de dentro do útero, deixa o lugar ruim para óvulo sobreviver, para espermatozoide sobreviver. Então, a partir daí já começa o efeito contraceptivo dele. Primeira barreira, atrapalhando a passagem para as tubas ovarianas, e segunda, mudança de pH. Terceira coisa, ele é muito inflamatório, né? Por isso que ele aumenta o fluxo menstrual, por isso que ele aumenta a cólica, porque ele é bem inflamatório. Uma alternativa para o T de cobre, hoje a gente tem o DIU que tem cobre e prata, o que diminui um pouco essa inflamação que ele causa, diminuindo um pouco do fluxo e diminuindo um pouquinho das cólicas.
O Mirena, ele é um DIU que dura só 5 anos. Tem o irmão caçula dele que tem uns 2 anos mais ou menos que apareceu aí no comércio, também da mesma empresa, da Bayer. Os dois são hormonais. O Mirena, ele é um pouquinho maior, ele é pensado como tratamento para sangramento uterino disfuncional, aquelas mulheres que têm mioma. E o irmão dele, que é o Kailina, é um pouquinho menor, ele foi feito pensado para adolescentes. Então, aquelas meninas que ainda não engravidaram, mas que querem um método seguro e não tem aquela disciplina de estar tomando remédio e não gosta de estar tomando furada. Além do que, é um alento ficar despreocupada que ele está lá por 5 anos e a pessoa não tem que ficar preocupando se está tomando, se não está tomando, se esqueceu, se não esqueceu. Então, basicamente, os métodos de barreira, além do preservativo, né? O preservativo masculino e feminino. Eu não tenho aqui uma amostra do preservativo feminino. O preservativo feminino, ele não é muito bem aceito, ele é causador de susto, porque ele tem um anel interno que funciona como esse daqui. Ele é composto por 2 anéis, um anel interno e um anel externo. Então, ele fica que nem um saquinho, né? Esse anel externo, ele é pregado no dispositivo, mas o anel interno, ele fica soltinho lá dentro. Como que ele vai funcionar? Ele vai funcionar igual a isso aqui, em termos físicos, fisicamente falando. Ele vai acomodar esse saquinho, que é o preservativo feminino, lá no fundo da vagina, ao redor do colo, e esse saquinho, ele fica forrando, ele vira um forro da parede vaginal. E aí o anel externo fica pelo lado de fora. Então, assim, não é uma visão muito agradável, mas é uma opção, né? Não é indicado, por exemplo, usar os 2 preservativos, o feminino e o masculino juntos. Não é compatível, não dá certo. O negócio dá ruim, enrola, embola, um arranca o outro do lugar, então não dá certo. Então, ou usa um ou usa o outro. Ou ainda você pode estar associando um método hormonal com um método de barreira. A gente não pode usar 2 hormonais também não dá certo. É uma bomba de hormônio, muitas vezes tem mais efeito colateral do que a gente gostaria que tivesse enquanto efeito contraceptivo. Então, se você quer ter segurança plena, que não vai engravidar, a gente pode associar barreira e hormônio, mas a gente nunca pode associar 2 barreiras ou 2 hormônios. Além disso, uma coisa interessante, o DIU, o anticoncepcional oral, o anticoncepcional injetável, eles são contraceptivos, eles não protegem contra doença sexualmente transmissível. Então, a gente propaga, principalmente entre os solteiros, as pessoas que não têm um parceiro fixo, adolescentes, mas acima de tudo, a pessoa que não tem um parceiro fixo, a gente incentiva o uso do preservativo. Por quê? Você pode garantir que não vai engravidar usando anticoncepcional? Pode, mas ele não te garante segurança contra uma sífilis, contra uma hepatite, né? E contra coisas até piores. O próprio HPV hoje, que é amplamente difundido, é horrorizante a quantidade de gente que tem, muitas vezes evolui com lesão, outras que tiveram lesões de baixo grau e já fizeram tratamento e tudo mais, mas a gente sabe que o vírus ele fica na pessoa o resto da vida, a pessoa não tem capacidade de exterminar esse vírus. Então, a gente trata a manifestação do vírus, que seriam as verrugas, por exemplo, é uma das manifestações do vírus, trata a lesão de colo, mas a gente não consegue se livrar do vírus. Então, a gente incentiva o uso do preservativo porque ele sim, além dele prevenir contra uma gravidez indesejada, ele também vai prevenir doença sexualmente transmissível, o contágio dessa doença sexualmente transmissível. O contágio, ele acontece não só pela secreção, mas pelo contato mucosa com mucosa, né? Mucosa vaginal com a mucosa da glande do pênis. Então, mucosa com mucosa, secreções são transmissoras de doenças sexualmente transmissíveis, sífilis, HIV, hepatite B e por aí vai. Além do que,
Eu acho muito bacana, muito conveniente que a bagunça fique ensacada e morreu o assunto. Sangramento uterino anormal, hoje em dia a gente também usa o DIU de progesterona, é uma boa opção. Tratamento hormonal de toda e qualquer maneira são boas opções, só que aí muitas vezes a mulher não tem a mesma resposta que uma teve, a gente não consegue com outra. Então a gente, digamos assim, que não é um jogo, mas muitas vezes a gente vai na teoria dos erros e dos acertos, né? Sabendo que dentro da idade reprodutiva é importantíssimo a questão da alimentação, né? A gente sabe que para a fertilidade, antigamente se considerava, quando eu falo antigamente, nos nossos antepassados, da Idade Média, né? Que eles achavam que as mulheres com muitas curvas ou com curvas intermináveis eram sinônimos de fertilidade. E hoje em dia a gente não sabe, sim, a gente sabe que não é verdade. Síndrome do ovário policístico, por exemplo, a gente tem mulheres obesas, sobrepeso, obesas, que têm ciclos irregulares. É mais comum a gente ter irregularidade de ciclo menstrual em mulheres que estão com peso muito acima do seu normal, do seu recomendado. Então, não se usa mais essa determinação de que mulheres curvilíneas são férteis, elas não são. Então a gente tem que fazer o tratamento dessas mulheres, muitas vezes tratando a sua resistência insulínica, que muitas são pré-diabéticas, para a gente conseguir que elas comecem a ter ciclos regulares. Mulheres que não menstruam regularmente, não ovulam regularmente. Se ela não ovula, como que ela vai engravidar? Né? Fica mais difícil, às vezes é um processo demorado. Eu tive paciente de ovário policístico, típica de livro, obesa, com muito pelo facial, com muito pelo corporal, pele oleosa, calva, muita espinha. Doutora, eu não posso mais esperar, eu já tenho mais de 30 anos, eu quero engravidar e eu vou conseguir engravidar com a graça de Deus. Com a graça de Deus, ela engravidou. Com 6 meses depois que ela me falou isso aqui, tá? Em Sabinópolis. Com 6 meses depois que ela me falou isso, ela já estava com o neném na barriga lá no forninho. Bacana, perfeito. Né? Mas assim, a gente tem que contar, porque é uma loteria, contar com a sorte. A gente não pode, às vezes, não tem tempo hábil para isso, contar com a sorte. Hoje em dia as mulheres estão deixando para engravidar cada vez mais tarde na vida. Quando ela deixa para engravidar cada vez mais tarde na vida, ela vai diminuindo a taxa de fertilidade dela. Diminuindo a taxa de fertilidade, é mais difícil de engravidar, é mais difícil de manter a gravidez. É uma gravidez de risco de aumentar as chances de ter eclâmpsia, de ter diabetes gestacional, de parto prematuro. Muitas vezes essas mulheres já vão evoluindo na vida adulta com a formação de miomas que, dependendo da localização e do tamanho dele, podem atrapalhar a fertilidade, né? Além do que a gente não pode contar com aquilo que só Deus é que sabe da vida da gente, né? Vai que ela entra numa menopausa precoce, aos 35, 36 anos, ela para de vez, entre falência ovariana precoce, né? Então, isso tudo tem que ser pensado. Então, planejamento familiar não é simplesmente dizer eu não quero engravidar agora. Planejamento familiar, eu não quero engravidar agora, mas eu tenho que cuidar da minha fertilidade para esse período aqui. Você traça o seu plano, tenta se manter dentro daquele plano, terminou a faculdade, conseguiu o seu trabalho, passou no seu concurso, agora eu vou me dedicar à formação da minha família, né? Ou às vezes nem isso acontece e de que nossos planos são furados. Os planos foram feitos para serem modificados e furados, né? Hábito alimentar em relação a peso, tanto um extremo de obesidade como o outro extremo de magreza extrema, né? Magreza extrema, você diminui a formação dos hormônios sexuais naturais. Diminuindo a formação desses hormônios sexuais naturais, fica mais difícil de você ovular, fica mais difícil de você nutrir um concepto. Então é um outro critério de risco, tanto para um lado como para o outro, tanto para obesidade como para baixo peso. São 2 critérios de risco. Consumo de cigarro. Vocês sabiam que a mulher que fuma tem um altíssimo índice da nicotina
no muco do colo do útero, como se ela estivesse formando pelo colo do útero, para vocês entenderem como que o cigarro foi feito. O tabaco em si, até que não, mas todos aqueles outros ingredientes que servem para conservar, para conferir hábito, para dar prazer através do cigarro, eles têm uma alta concentração. A nicotina é uma delas, né? É um excitante, ele causa vasodilatação, inclusive enquanto a pessoa está fumando, naquele momento que ela está fumando, a sua coronária, a sua principal artéria do coração, ela está se dilatando, né? Então causa uma vasodilatação, isso vem junto com aquelas endorfinas que são liberadas para dar a sensação de prazer, que é o que o fumante procura no cigarro, né? Acabou o cigarro, dali 5 minutos o que estava vasodilatado, ó, e ele diminui aquela sensação de prazer, né? Aquilo que ele buscou, ele conseguiu, acabou o cigarro, acabou de novo. Então ele faz ele querer buscar novamente. Então, nicotina para as mulheres fumantes tem uma alta concentração no muco cervical. Isso numa mulher gestante, isso é tão ruim. Não só porque a nicotina vai causar calcificação das veinhas que estão nutrindo a placenta lá dentro, né? O neném que está lá dentro, ele já está numa situação de baixa de oxigênio, que é fisiológica, é normal da gravidez. Durante a gravidez inteirinha, ele tem menos oxigênio lá dentro do que ele teria aqui fora, no ar ambiente. Só que uma mulher que fuma, ele tem menos ainda, porque essa nicotina ela vai atrapalhar a nutrição da placenta, e é onde ele recebe o oxigênio dele. De onde ele recebe o oxigênio dele? Dos vasos que vêm pela placenta através do cordão umbilical. Então, oxigênio diminuído, começa a atrapalhar também o que a gente come, não consegue chegar, a vitamina que a gente toma não chega no neném. Então, cigarro durante a gravidez, pelo menos durante a gravidez, não é indicado, é contraindicado, nem só diminuir, porque de toda maneira você está causando essa classificação desses vasos e de uma certa maneira, durante a sua gravidez inteira, você vai atrapalhando, cada vez, todo dia um pouquinho você vai atrapalhando aqueles vasinhos ali. Aí chega no final da gravidez, seu neném que podia pesar 3 quilos, 2,5 kg na época de nascer, vai nascer com 2,100 kg, 2 quilos, vai nascer com baixo peso, né? Bebida alcoólica, da mesma maneira, né? A gente tem a síndrome do fetal, alcoólica fetal, é um neném que já nasce cheio de problemas, geralmente neurológico, às vezes não tão visível, é um neném que vai ter baixo peso, que vai ser mal nutrido, vai ter problemas mais para frente de aprendizado, né, de socialização, não só por conta dos problemas que a gente tem naturalmente, mesmo mulher que nunca bebeu, né, que seus filhos às vezes possam ter problemas psicológicos, relacionamento difícil por conta de uma criação, de uma educação, mas porque ele já foi durante a gravidez privado de todas aquelas vitaminas, de todos aqueles nutrientes, ou do oxigênio que ele precisava para desenvolver um cérebro perfeito para ele, né? Então, álcool também não é indicado durante a gravidez, nem em pequenas doses. Além disso, fora da gravidez, a gente sabe que intestino manda na vida da gente, manda na saúde da gente. A saúde, ela entra pela boca e a gente também se priva da saúde pela boca, a partir do momento que você faz má escolha de sua alimentação. Então, hoje eu quero um sanduíche, mas eu conheço muita gente assim, vou comer um sanduíche. O sanduíche já tem carboidrato, já tem gordura, tem proteína. O pouquinho de bom que ele tem, que é a alface, o tomate, tem gente que dá tira, né? Sem tomate, sem alface, sem saúde. Hoje eu quero meu sanduíche sem saúde, né? Então, são alimentos que a gente chama de inflamatórios, né? Então, refrigerante, conservas, conservantes, os embutidos que têm um altíssimo teor de gordura e conservantes, né? Então, alimentos determinando a saúde da mulher mais para frente na sua maturidade. A curto prazo,
seria só a questão do peso, às vezes um colesterol atrapalhado, mas a longo prazo isso vai se mantendo. Se a mulher não faz a correção dos hábitos alimentares, mais para frente a gente tem uma série de problemas. Aumenta o risco de câncer de intestino, aumenta as chances de infarto, aumenta a osteoporose, tem uma série de doenças que, né? Então, isso daí também varia lá como na adolescência, entrar na puberdade. Né? Entrar na puberdade, tem menina que entra com 10, 11, 12, 13, 14, mulheres que entram no climatério com 40, 42, 48. Eu já tive gestante com 50 anos de idade, estava nesse limbo aí ainda, que ainda se corre o risco de engravidar porque o ovário ainda pega. Então, o climatério vai variar, geralmente a gente vai mais ou menos pela idade materna para a gente se guiar, né? Mas tem um tanto de gente que influencia, não só a mãe, mas a mãe da mãe, a mãe do pai, né? Então tem uma turma aí que às vezes pode influenciar geneticamente na sua reserva ovariana. Os sintomas do climatério, quanto mais cedo na vida eles aparecem, abaixo dos 45, abaixo dos 50 anos, mais exuberantes eles tendem a ser. Então, uma mulher que entra na menopausa, ou ela entra nesse período de climatério, onde ela começa a ter falha ovariana, aos 42 anos, ela vai ter sintomas muito mais gritantes do que aquela mulher que está entrando no climatério aos 50, 52, 53 anos, né? Porque devagarinho aquela taxa de fertilidade ela já vai caindo. Uma coisa caiu aos 42, outra coisa caiu aos 50, né? Então, quanto mais cedo na vida, mais exuberantes são esses sintomas, que vão desde a falta de vontade de ter relação, que é o que a gente chama de libido, sono à noite perturbado, não consegue dormir, fica de mau humor, uma hora tá rindo, outra hora tá chorando, outra hora tá brigando, perde a paciência com tudo. Mas o principal, o que incomoda mais o paciente, são as ondas de calor. Tem vários outros sintomas. Vagina seca, começa a perder urina, quando ri, quando tosse, quando faz força, incontinência urinária, né? São outros sintomas do climatério. Muitas vezes o paciente chega aqui, não, eu não tenho onda de calor, eu ainda menstruo, mas na hora que a gente vai fazer o exame do colo do útero, a gente já vê um colo que cora pouco, tem pouco glicogênio, cora pouco as substâncias que a gente usa durante o exame ginecológico. Então a gente já sabe que ele já iniciou um processo de atrofia. O que é a atrofia? Atrofia é quando aquilo que era nutrido pelos seus hormônios, falando sexualmente em termos de genitália feminina, aquilo que era nutrido pelos seus hormônios naturais começou a diminuir a quantidade de hormônio, ele vai literalmente murchando, vai diminuindo. Diminui a hidratação, diminui a vitalidade, diminui o vigor, não só da genitália, mas da mulher como um todo. Então a mulher passa a ter menos energia, a mulher passa a ter menos disposição, o sono fica atrapalhado, atividade física, hoje não, quero a morte, mas não quero fazer atividade física, né? Então isso tudo são sintomas do climatério. Contracepção nessa fase a gente indica, dependendo daquilo que a mulher queixa mais, muitas vezes um método de barreira. Acima dos 50 anos a gente não indica o uso do contraceptivo hormonal, pelo risco aumentado de tromboembolismo. Contracepção hormonal, porque o hormônio que tem no anticoncepcional, ele tem uma dosagem maior do que aquilo que a gente usa na reposição hormonal, né? A reposição hormonal não significa que durante a minha vida reprodutiva eu produza 10 de estrogênio, na menopausa eu vou consumir 10, não. A gente dá o suficiente para a gente manter aquele vigor, para a gente manter a disposição, para diminuir aqueles sintomas e principalmente diminuir os efeitos de sarcopenia, que são a diminuição da massa muscular, diminuição da força e do vigor físico, e diminuição principalmente da massa óssea, né, que é a temida e tão falada osteoporose. Então a reposição hormonal, para quem sabe fazer,
ela é muito segura hoje em dia. A gente trabalha com doses baixas, a gente faz acompanhamento, assim como as pessoas que têm hipertensão e diabetes fazem acompanhamento periódico com seu cardiologista, periódico com seu endocrinologista, ou periódico com seu clínico, também vou fazer acompanhamento. Não precisa ser tão apertado assim, semestral, quadrimestral, com seu ginecologista, mas vai fazer acompanhamento anual. E esse acompanhamento ele consiste em quê? Na mamografia que você já tem que fazer. Às vezes uma ultrassonografia endovaginal, que principalmente aquelas mulheres que têm mioma devem fazer, né? Então assim, não está se falando em nada além daquilo que a gente já faz de rotina para prevenção de doenças, né? Acompanhamento através do preventivo, do exame físico, exame laboratorial, que todo mundo já faz. Então, para quem sabe trabalhar com reposição hormonal, não é nenhum bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças faz as pessoas que não conhecem, que não sabem dos efeitos colaterais e que, acima de tudo, não têm noção de que esses efeitos eles são basicamente dose dependentes. É claro que tem pacientes que têm perfil que a gente não vai indicar a reposição hormonal. Por exemplo, uma paciente que já teve derrame, já teve infarto, já teve mais de uma história, ou tem comorbidade, tem embolia, tem trombose, tem obstrução de artérias, de veias, essas aí realmente a gente não vai indicar. Mas existem outros tratamentos não hormonais, né? Hoje em dia a gente lança a mão de laser de CO2, para melhorar o trofismo vaginal naquelas mulheres que são sexualmente ativas, né? A gente faz o uso de alendronato, risendronato, que é para fixação do cálcio que ela vai tomar via oral, né? A vitamina D, ficar de olho na reposição da vitamina D. Vitamina D não pode estar de menos, também não pode estar de mais. Vitamina D a mais aumenta o risco de cálculo renal principalmente, né? Então você faz esse acompanhamento aí periódico e você segue aí uma vida longa. Eu fiquei maravilhada quando eu vi mulheres de 60 e tantos anos que têm um vigor físico melhor do que o meu, né? Que são ratas de academia, que estão com tudo por aí para ir na vida, né? Tem disposição, tem sono bom, tem vigor físico, tem bom humor, isso tudo graças à reposição hormonal. Hormônio, gente, é vida. Quando você para de produzir hormônio, quando você diminui as suas taxas hormonais, é que você perde massa óssea, você começa a ter problemas de esquecimento, você começa a ter problemas de humor. Para você ter ideia, o hormônio é capaz de tirar alguém às vezes até de um quadro depressivo, né? Então, hormônio, para quem sabe indicar, sabe como e o quanto usar, é a melhor coisa que já existiu nessa vida, porque você mantém o seu corpo com aquele estímulo hormonal de revigoração, de revigorar, se manter revigorado o tempo todo. Então, você compara uma mulher de 70 anos sem reposição hormonal com uma mulher de 70 anos que faz reposição há 15, 20 anos, entendeu? São pessoas totalmente diferentes. Eu mesma, eu fico me comparando, que ano que vem, não contem pra ninguém, mas ano que vem eu vou fazer 50 anos. Então assim, aos meus 49 anos eu estou melhor do que muitas mulheres de 49 anos, que são às vezes mais jovens ou pouco mais velhas do que eu, questão de meses. Então assim, não é só um estilo de vida não, porque eu não trabalho na enxada, não trabalho na lavoura, mas eu tenho um estilo de vida estressante. Acordo 5h30 da manhã, às vezes vou dormir 11 horas, meia-noite, tenho pouco tempo de sono, mas o sono que eu tenho, graças a Deus, a qualidade é maravilhosa. E eu ainda não entrei na menopausa, então quando a gente entrar na menopausa, a gente conversa de novo. Os exames de rotina, tá? Exames de rotina que a gente sugere durante a vida toda da mulher, né? São os exames de laboratório. Exames de laboratório compreendendo hemograma, glicemia, as dosagens de colesterol, verificar a função do fígado, verificar a função dos rins. Tem mulheres que têm infecção urinária de repetição, aí a gente tem que investigar o porquê, né? Citologia, quando a gente fala em citologia, é o que a gente conhece como preventivo.
O preventivo, gente, ele não foi inventado para descobrir qual a infecção que eu tô tendo, o que está me dando corrimento. O preventivo, a citologia cervicuterina, que ela é colhida lá do colo do útero, ela foi criada para detecção precoce de lesões com alto potencial de malignização, ou seja, antes de virar câncer, que é aí onde entram as lesões produzidas pelo HPV. Em termos de radiologia hoje a gente tem aí densitometria óssea, tem mamografia, densitometria óssea para determinação da quantidade, da densidade mineral de cálcio, quanto que de cálcio tem aquele osso. E os dois lugares que são principalmente avaliados, que são os que começam a primeiro dar problema, são a coluna vertebral, na região lombar, e o colo do fêmur, né? Então são as duas coisas que a gente analisa na densitometria óssea, são a coluna vertebral, não importa se a pessoa tem artrose, se tem hérnia de disco, não é isso que a gente está procurando. É a quantidade de cálcio que tem no osso, né? E o colo do fêmur, para detecção precoce de alterações, para que a gente possa fazer essa correção e aí a gente evitar uma fratura patológica de colo de fêmur, uma fratura patológica de coluna, com desabamento da coluna, né? Então me preocupa muito ver essas senhorinhas às vezes na rua que são assim envergadinhas. Quando elas são envergadinhas eu já sei que a osteoporose delas está assim, ó, lá em cima. Ultrassonografia, que é um exame de baixíssimo risco, por exemplo, a mamografia, a densitometria óssea, elas são exames que fazem emissão de radiação, mas a ultrassonografia não. Mas jamais a gente substitui uma mamografia por uma ultrassonografia. Ultrassonografia ela tem sua indicação para lesões de mama, por exemplo, nas mulheres que amamentam, que estão amamentando, nas mulheres que ainda não têm 40 anos, nas suspeitas de abscesso, de furúnculos, né, de mastite. E ela entra também como um coringa aí, ela vem ajudar a mamografia na identificação de nódulos e de cistos, porque a mamografia ela é capaz de detectar precocemente lesões altamente sugestivas de câncer, porque eles dão pequenas calcificações, que a gente chama de microcalcificações, e elas tendem a ser agrupadas dentro daquela lesão, elas tendem a formar pequenos pontinhos de calcificação dentro da lesão. E a ultrassonografia não consegue detectar essas microcalcificações, a ultrassonografia não consegue, mas um nódulo, uma área de distorção de arquitetura, um cisto, um nódulo sólido, isso aí a gente é capaz, né? Então quando você pega, por exemplo, uma mulher de 46, às vezes até de 50 anos para mais, principalmente as que nunca amamentaram, que elas têm uma mama cheia de glândula, que é muito densa, muitas vezes a gente precisa complementar com a ultrassonografia. Mas infelizmente eu já tive várias pacientes que chegaram para mim, eu fiz ultrassom ao invés da mamografia. Depois, então, agora você vai voltar e vai fazer a mamografia. E aí explicar todo o porquê. Porque a ultrassonografia ela não detecta precocemente essas microcalcificações que são dos primeiros sinais radiológicos do câncer de mama, né? Então, nesse Outubro Rosa, por isso que eu escolhi esse assunto de saúde feminina, porque o Outubro Rosa ele foi criado para incentivar a prevenção ao câncer de mama, mas a gente aproveita para enfatizar a saúde feminina de maneira geral. Então não é só o câncer de mama que mata, né? A gente tem câncer de intestino, a gente tem câncer de bexiga, a gente tem o câncer de vagina, câncer de vulva, as mulheres que são idosas, né, que diminui as chances de ter câncer de colo de útero, diminui as chances de ter câncer de mama, mas elas aumentam na mesma proporção as chances de ter câncer de vulva, que é a parte de fora, né? Então as mulheres que têm manchas, ferida, coceira pelo lado de fora, elas têm que dar uma atenção especial, porque às vezes essas alterações já da coloração, da textura da pele naquele lugar, ele já é o início de um processo de malignização. É como se fosse um câncer de pele próprio de genitália, que é próprio da maioridade das mulheres maduras pós-menopausa.
Incontinência urinária a gente trata tanto com hormônio como com laser, no caso aí das atrofias genitais. Mulheres que têm prolapso, bexiga caída, útero caído, às vezes não tem indicação de cirurgia, a gente tem outras opções. Eu até separei aqui, chama-se donut. São os pessários, né? Então eu coloquei aqui basicamente 2 modelos de pessário. Esse daqui que é o donut, né? Que são os mais utilizados, e esse outro aqui que é o anel, né? Então, tanto o donut como o anel, eles são feitos para serem colocados dentro da vagina. Eles ficam dentro da vagina apoiados na parte óssea da bacia. Então, quando a gente apoia ele na bacia, ele segura tudo aquilo que estaria saindo, bexiga, útero, intestino, que fazem parte da parede vaginal. Lembra aqui que eu falei, né? Parede vaginal tem intestino aqui por trás e bexiga aqui pela frente. Então, às vezes você tem essa bexiga fazendo força aqui no assoalho, no teto, na parede anterior da vagina, então ela faz isso aqui, ela vem para fora. O intestino, às vezes, ele faz força. Mulheres que já não têm mais o mesmo vigor, o mesmo trofismo vaginal, então isso aqui fica muito flácido, fica liso, perde a força, o assoalho pélvico perde a sua força de manter essas vísceras no lugar. Então o intestino ele faz força e acaba vindo aqui para fora. Então a gente coloca esse pessário, a gente coloca ele dentro da vagina. É claro que aqui não vai caber porque é bem menor a escala, né? Mas ele ficaria apoiado na parte óssea, segurando tudo lá para dentro. Então aqui na saída da vagina não teria nada, não tem quem diga que a mulher tem prolapso, por exemplo, prolapso de bexiga, prolapso de intestino ou prolapso uterino. É uma maneira não cirúrgica de tratamento de prolapso genital. Então é muito comum a gente ver aquelas senhorinhas de seus 70, 80 anos que tem prolapso genital porque tem 7, 8, 10 filhos, todos que nasceram por via vaginal, e ali, pelo próprio histórico obstétrico dela, de tanta gestação, de tanto parir via vaginal, como pela própria idade dela, atrofia genital, flacidez, perda de massa muscular, então a gente tem essa saída, esse prolapso aí. E aí, muitas vezes, quem é que vai ter coragem de operar uma mulher de 85 anos, que já tem insuficiência cardíaca, que já trocou válvula do coração, que tem arritmia? Então esses aqui são os pessários, são a alternativa não cirúrgica para esse tratamento, né? Então assim, eu falei de muita coisa, tem muito mais para falar, a gente escolhe aqui, escolhe acolá. Eu quero que, por favor, eu gostaria muito que vocês dessem esse retorno aos que são os seguidores. Se vocês conhecem alguém que se interesse pelo assunto, pede para assinar o canal lá da TV Focos do Vale, né? E lance essas perguntas, deem sugestão de tema. Tudo que tiver ao meu alcance, e que não tiver, eu adoro estudar, pode me botar para estudar, que eu gosto de estudar. Tudo que é diferente, tudo que eu não conheço, eu vou atrás, porque eu sou naturalmente curiosa, tá? Então podem fazer as perguntas, a gente responde, a gente abre um programa, a gente faz uma gravação específica daquele tema, tá? Dê esse retorno, Cacau vai passar pra gente, passa pra mim, a gente desenvolve o assunto, desenvolve o tema. Tá ok? Eu agradeço muito vocês terem parado um tempinho para ouvir essa tagarela aqui. Eu gosto de falar, para quem gosta de ouvir, eu gosto de falar. E se vocês tiverem perguntas, o que eu puder responder, nós estamos às ordens. Muito obrigada.